Eu quero, só do ponto de vista de rito e de procedimento, informar o seguinte: o nosso relatório tem mais de 1.300 páginas. É um relatório denso, nós tivemos aí 5 meses de trabalho. Esta comissão, ao contrário das demais comissões, é uma comissão que teve um tempo significativo. As demais comissões, elas giram em torno de 3 meses. Essa comissão, pela forma como foi apresentada, levaria, na verdade, 6 meses. Nós, então, estamos apresentando o relatório no dia de hoje, pouco menos aí de 1 mês de finalização do prazo regimental. Então, nós tivemos um tempo, nesse período, fizemos todo um levantamento de todas as informações, na verdade, que chegaram a essa comissão, fruto de oitivas, não é? Fruto, na verdade, quebras de sigilos dos documentos, na verdade, que nós requisitamos. Então, é natural que você tenha um material mais vasto, não é? Porque nós fizemos um relatório e, naturalmente, tem toda uma transcrição de várias informações que chegaram aqui através desses depoimentos, não é? Mas, como me solicitou meu querido Espiridião a mim, não farei a leitura de todas as 1.300 páginas, porque senão levaríamos o dia de hoje, nem sei se levaríamos, né, todo o dia de hoje, porque naturalmente numa exposição dessa natureza sempre há algum tipo de intervenção. Mas não farei a leitura de todas as 1.300 páginas, farei apenas um resumo. 8 de janeiro de 2023, o Brasil viveu o maior ataque à democracia de nossa história recente. Inconformados com os resultados das urnas e dispostos a tudo para impor a todos os brasileiros o seu projeto de poder, cerca de 5.000 vândalos invadiram, depredaram e saquearam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nosso objetivo nesta comissão parlamentar mista de inquérito foi entender como isso aconteceu, como alguns milhares de insurgentes se radicalizaram, se organizaram e puderam romper sem muita dificuldade os sistemas de segurança que deveriam proteger a Praça dos Três Poderes. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Caravanas foram organizadas de forma estruturada e articulada. Extremistas radicais tiveram as passagens pagas e a estada em Brasília subsidiada. Houve método na invasão. Os edifícios sede dos três poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de tempo. Quando os insurgentes subiram a rampa do Planalto, manifestantes ainda não haviam tomado o Salão Verde do Congresso. Quando os vândalos entraram no Supremo, a destruição mal havia começado nos outros prédios. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram intencionalmente os manifestantes, omitiram-se de forma deliberada e premeditada, ou atuaram comissivamente para a consumação das invasões e também depredações. O 8 de janeiro também não foi um movimento ordeiro e pacífico que degenerou em violência. O tom virulento das convocações, a proibição da participação de crianças e idosos, os planos de sabotagem da infraestrutura e as técnicas utilizadas e o material encontrado com os manifestantes provam que a depredação não foi um acidente de percurso, mas o próprio objeto da mobilização. A proposta não era apenas ocupar, mas depredar.
Bolsonaristas radicais agrediram policiais, quebraram vidraças e portas, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, picharam monumentos e fachadas, invadiram gabinetes de autoridades, destruíram documentos imobiliários, roubaram armas e objetos de valor, defecaram e urinaram nas sedes dos poderes constituídos. Para os que nele tomavam parte, mentores, executores, instigadores, financiadores, autoridades omissas ou coniventes, o 8 de janeiro foi uma tentativa propositada e premeditada de golpe de Estado. O objetivo era um só: invadir ou deixar invadir as sedes dos poderes, desestabilizar o governo, incendiar o país, provocar o caos e a desorganização política e até mesmo, se necessário, uma guerra civil. A ideia era viabilizar a decretação de um estado de sítio ou impor um outro instrumento jurídico que produzisse efeitos similares, como a decretação de uma GLO sob a liderança das Forças Armadas para impedir a instalação de uma suposta ditadura comunista no Brasil. Faltou-lhes, porém, ao bolsonarismo radical o número. Os atos, felizmente, se circunscreveram à Praça dos Três Poderes e a agrupamentos isolados. Limitaram-se a 5 milhares de pessoas capturadas pelo discurso do ódio e pelas teorias conspiratórias de fraude eleitoral. Faltou-lhes o apoio suficiente. A depredação do patrimônio público, o atentado contra o espaço inviolável das instituições republicanas e a proposta de ruptura democrática foram unânime e imediatamente rechaçadas pela opinião pública nacional e internacional. A força e a agressividade das imagens, transmitidas em tempo real pelos próprios envolvidos nos atos de vandalismo, produziram revolta e repulsa na opinião pública. Nenhuma contemporização era possível. Até mesmo muitos dos instigadores que na manhã do dia 8 estimularam a mobilização voltaram-se contra os manifestantes. Percebemos riscos de corresponsabilização, apagaram postagens das redes sociais, afastaram-se de seus consectários e passaram a ser chamados muito convenientemente e sem nenhuma base na realidade de infiltrados da esquerda. Contra os golpistas prevaleceu a solidez de nosso arranjo institucional. A ação saneadora dos setores das forças de segurança policiais que não se deixaram contaminar pelo discurso ideológico do bolsonarismo, a postura vigorosa e célere do Poder Judiciário em defesa do Estado Democrático de Direito, a reação do Poder Executivo que decidiu pela intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a coesão, a cooperação e a articulação do Poder Legislativo que se contrapôs aos ataques à ordem institucional, a postura constitucional das Forças Armadas e a imprensa investigativa crítica e livre que, sob fogo cerrado, documentou, repercutiu e repudiou os ataques. As invasões do dia 8 de janeiro fracassaram em seus objetivos mais escuros, mas os ataques à democracia continuam. A máquina de ódio continua em operação. Muitos dos denunciados não se arrependem das condutas e usam as tornozeleiras eletrônicas como signos de prestígio social. Segmentos importantes da sociedade brasileira, parte da classe política incluída, glamourizam a violência dos atos antidemocráticos e transformam seus perpetrados em heróis. O 8 de janeiro ainda não terminou. Urge que o sistema de vigilância seja permanente. O nosso papel, o papel de todos os congressistas, o papel de todos os membros desta CPMI deve ser o de pôr um fim a essa ameaça que ainda paira sobre nós. Para isso, propusemos um trabalho cuidadoso e meticuloso de curadoria dos fatos. Procuramos apontar, isolar, contextualizar os eventos, todos os eventos. Os eventos do 8 de janeiro, os eventos dos últimos 4 anos que condizem à insurreição.